E aí galera, beleza? Aqui é o Eric e hoje eu vou trazer para vocês o vídeo sobre os monstros fusão, que é um daqueles monstros de invocação especial do deck adicional que eu comentei lá nos primeiros vídeos. E não é algo difícil, é até bem simples de se invocar, mas tem diversas maneiras de colocar um monstro fusão no campo. E é isso que vocês têm que ficar atento hoje, beleza? Mas qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu vou estar sempre vendo tudo. E desde já eu agradeço pelo apoio e pela atenção de vocês. Muito obrigado. Começando, os monstros de fusão antigamente eram invocados de forma específica com a carta Polimerização, que quem acompanha o anime já deve conhecer. Mas que quando ela é usada, ela nos permite fundir monstros da nossa mão ou do campo, mandando-os para o cemitério, para invocar uma mistura deles, que na maioria das vezes, como é o caso do Homem Chamalado. Ele pede o Aviário e a Burtinatrix como materiais de fusão, e podemos invocá-lo aqui na zona de monstros principal. A zona de monstros adicional eu vou explicar em um outro vídeo, beleza? Mas não só com a polimerização conseguimos invocar um monstro fusão. Temos a carta de campo. Tem cartas de campo que nos permitem invocar monstros fusão. E essa aqui no caso, o portal de fusão, ela nos permite banir monstros tanto da nossa mão quanto do campo para invocar o monstro fusão. E uma coisa que eu não expliquei nos primeiros vídeos era sobre a zona de banimento, porque ela é algo um pouco subjetiva, ela não está aqui no playmat, mas ela existe, porque é como se o monstro ele estivesse saindo do jogo. Em resumo, se formos usar o efeito da magia de campo, banindo os monstros, né, da nossa mão do campo, quando é banido, colocamos aqui, ou bem aqui do lado, beleza? Mas para não confundir e ficar até um pouco mais fácil, é bom colocar aqui, mas vocês decidem, beleza? Em resumo, esse é um efeito simples de carta de campo que invoca monstro fusão, mas tem outras. Conforme vocês forem conhecendo as cartas, vocês vão se deparar com elas. Mas sim, tem outras formas de invocar monstro fusão, como essa magia contínua. Acho que se você prestou bem atenção no vídeo de magias, vai lembrar que existem magias contínuas que invocam monstros rituais, e agora também tem magias contínuas que também invocam monstros fusão. É só seguir com seus requisitos. Mas para não ficar entrando em tantos detalhes aqui, resumidamente, se você pagar o custo que essa carta está pedindo, você vai poder invocar o seu monstro fusão do arquétipo DDD, que é algo que eu vou apresentar mais para frente. Eu estou dando esse exemplo porque, felizmente, não tem tantas cartas assim variadas, por exemplo, várias cartas contínuas que invocam genericamente monstro de fusão. Eu peguei de alguns arquétipos específicos, beleza? Carta genérica que temos até hoje, por exemplo, para invocação fusão é a polimerização e algumas outras magias com uma arte parecida. Vocês vão se deparar com elas ao longo do tempo, tudo bem? Mas não se esquecendo que quando ativamos a magia contínua, ela continua aqui até ser destruída ou removida. E enquanto ela estiver aqui virada para cima, você vai pagando o custo que ela estiver pedindo e você vai conseguir fazer a invocação fusão do seu monstro que quer invocar. Beleza? Continuando, também temos magias rápidas que fazem fusão, como é o caso dessa aqui, que é a fusão do renunciado, que também é de um arquétipo específico. E vocês devem lembrar lá do vídeo de magias que a magia rápida ela pode ser ativada tanto no seu turno quanto do oponente. Então você pode usar ela como blefe. Você está sem nenhum monstro, coloca ela virada para baixo junto com uma armadilha aqui para poder colocar aquela pressão no oponente. E você está com os materiais específicos que a magia de fusão está pedindo na sua mão. Aí quando seu oponente for tentar fazer alguma coisa contra você, você vai e ativa ela no turno dele, beleza? As magias rápidas de fusão funcionam basicamente assim, você só precisa ter os requisitos
específicos que ela está pedindo. Eu separei essas duas aqui porque também é um caso específico de arquétipo, onde ela descreve que se tivermos um monstro herói no campo, quando ativarmos essa aqui, você vai poder enviá-lo para o cemitério e invocar um monstro fusão com o mesmo atributo que o que você enviou para o cemitério. No caso da Shadow Mist, é atributo Trevas. Então, você vai poder invocar por invocação especial seu monstro fusão. E se você se atentou ao que eu falei agora, não foi uma invocação fusão, foi uma invocação especial, porque é o que a carta está descrevendo aqui em seus requisitos. Já que de uma forma bem mais fácil, você vai estar invocando um monstro que é de fusão, mas com um só material, entendeu? Sem precisar fundi-los e invocá-lo especificamente por invocação fusão. Nesse caso aqui, é uma invocação especial, tudo bem? E quando temos ele no campo, temos uma outra forma de invocar monstros fusão com carta de magia rápida, que é o caso da Mudar a Máscara. Ela também é uma carta de herói, e quando ela é usada, o texto dela descreve que podemos voltar um monstro herói mascarado do campo para o extra deck e invocar um outro herói mascarado com um atributo diferente, mas com o mesmo nível, entenderam? No caso, o Blast é de atributo Vento e nível 6 como o Lei Obscura. Então eu sou permitido a invocar ele por meio da Mudar a Máscara. Esses dois casos aqui são específicos para o arquétipo de herói, onde usamos essas duas cartas, tudo bem? Mas os monstros fusão, além dessas formas, eu queria apresentar para vocês aqui monstros fusão que precisam de materiais, mas que não são específicos, como é o caso aqui do Muldragon. Tá em inglês, mas eu vou descrever para vocês. Aqui nos materiais dele, ele pede 2 monstros com o mesmo atributo, mas com tipos diferentes. Lembram que lá no vídeo de monstros eu tinha falado sobre o tipo deles, que pode ser identificado aqui? Então, esse aqui é um zumbi e ela é um guerreiro ou guerreira. Então, vamos supor que eu tenho os dois na minha mão e eu quero invocar lá o Muldragon. Vamos precisar da polimerização, que é o exemplo mais simples para eu dar agora. A ativamos. E sendo 2 monstros com o mesmo atributo, mas com tipos diferentes, atributo fogo e o tipo delas, zumbi e guerreiro, tudo bem? Vamos conseguir cumprir com os requisitos para o Muldragon e sua invocação. Agora, temos aqui o Starving Venom, onde ele pede em seus materiais 2 monstros de treva no campo, exceto fichas. As fichas eu vou explicar depois, então não se preocupem, beleza? Vamos supor que eu tenho 2 Shadow Mists aqui no campo. Deixa eu pegar aqui a outra. Temos 2 Shadow Mist e eu tô querendo invocar o Starving Venom. Eu vou usar polimerização e seguindo os requisitos, 2 monstros trevas no campo, exceto fichas. E assim eu consigo invocá-lo. Beleza? E uma última forma de invocação fusão é por meio de armadilhas. Vocês vão se deparar com certas armadilhas, onde pode ser uma contínua ou uma armadilha normal, que seguindo seus efeitos ela vai te permitir fazer uma fusão,
no turno do seu oponente também. O que diferenciaria ela da magia rápida, né? Já que as duas conseguem fazer fusão no turno do oponente e a magia rápida pode até fazer no seu turno. São os benefícios que elas podem criar, porque além de fazer fusão, algumas vezes as cartas acompanham outros efeitos. Essa aqui, a defusão, quando eu consigo cumprir com seus requisitos e invocar um monstro fusão que eu queira e que ela permita, ela tem um efeito a mais de não deixar o monstro ser destruído por efeitos. Não, ser destruído por batalhas ou por efeito de card no turno que ele foi invocado. Então ela está criando um benefício aí por ela está sendo usada. Tudo bem? Então, recapitulando. Temos aqui alguns meios de invocar monstro por invocação fusão. Deixa eu só juntar aqui. O meio mais conhecido, que é a polimerização. Você vai usar 2 monstros da sua mão ou do campo para invocar o seu monstro fusão. E esse monstro fusão, como vimos ali nos exemplos, ele pode ser com materiais específicos, como é o caso do Homem Chamalado, ou ele pode ser com outros materiais que, se seguirmos com sucesso, poderemos invocá-lo, como é o caso aqui do Zero Absoluto. Ele pede um monstro herói e um monstro água, então você só precisa seguir esses requisitos, tendo um monstro na sua mão ou no campo, beleza? E o segundo exemplo que eu dei foi sobre a carta de campo que faz fusão também. Então, quando a ativamos, ela nos permite fazer a invocação fusão banindo nossos monstros da mão ou do campo. Lembrando que essa zona eu vou explicar com um pouquinho mais de calma depois, mas ela pode ficar ali. A outra forma é com a carta contínua, onde, lembrando que uma carta contínua, quando ativada, ela continua no campo até ser destruída ou removida, e sempre pagando os seus custos, você pode continuar usando ela enquanto estiver aqui, beleza? As formas seguintes são das cartas de magia rápida, onde algumas são fechadas em arquétipos, que são esses os exemplos que eu dei. Esse aqui é do renunciado e você vai poder fazer a fusão no seu turno ou do oponente, seguindo os requisitos dela. E essas aqui são também cartas de arquétipo, que não precisam usar 2 materiais para a invocação especial do meu monstro fusão. Você só precisa, nesse caso aqui delas, enviar um monstro herói com um atributo qualquer por o cemitério e invocar do seu deck adicional um herói mascarado com o mesmo atributo. Mais para frente pode haver cartas parecidas com essas duas que sigam efeitos parecidos, mas para outros monstros ou até monstros genéricos, né? Sendo os monstros genéricos para qualquer tipo de monstro que você queira usar, tudo bem? Mas nesse caso aqui da Mask Change, você invoca os heróis mascarados. E a carta de armadilha, que ela também vai poder ser usada no turno do seu oponente, mas não no seu, por causa daquela regra de armadilhas. As armadilhas que fazem fusão podem ser armadilhas normais ou contínuas, depende de qual você vai se deparar, e usando-os você pode acabar criando um benefício para você durante o jogo, dependendo do que ela fala. Tudo bem? Então, essa foi a lição de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, podem comentar aí nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou!